Terça-feira, 21 de janeiro. A compaixão de Jesus. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrado no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, conforme registrado em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Em Efésios capítulo 2, verso 4, Paulo declara: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Nas parábolas, Cristo usa expressões de emoção profunda e comovente para descrever a compaixão do Pai, como vemos em Mateus capítulo 18, verso 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E em Lucas capítulo 10, verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve compaixão dele. Outro exemplo está em Lucas capítulo 15, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões como esta. A mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo e no Novo Testamento é utilizada nos Evangelhos, de modo mais específico, para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. Pergunta 3. Leia Mateus capítulo 9, verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Leia também Mateus capítulo 14, verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Marcos capítulo 1, verso 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero. Seja purificado. Marcos capítulo 6, verso 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas capítulo 7, verso 13. Quando o Senhor a viu, o seu coração se encheu de compaixão por ela, e disse: Não chore. E Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Nos Evangelhos, repetidas vezes, é dito que Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições ou necessidades. E ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades delas. Além disso, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas em seus olhos enquanto ele olhava para a cidade e dizia: Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, verso 37. Aqui, vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus em todo o Antigo Testamento. Muitos estudiosos da Bíblia observam que a imagem de uma ave cuidando de seus filhotes era usada apenas em relação às divindades no Antigo Oriente Próximo. Em Mateus capítulo 23, verso 37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio capítulo 32, verso 11. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes, estende as asas para apanhá-los e os leva em cima delas. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que se entregou por nós. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é o modelo perfeito de humanidade. Como imitar a vida de Cristo, atentando para as necessidades dos outros, e, assim, não apenas pregar o amor de Deus, mas demonstrá-lo de maneira concreta. Se este conteúdo tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora.